E aí, torcida apaixonada do Vascão? Estão prontos para mais um mergulho nas novidades do nosso querido Vasco da Gama? Mas antes de começarmos, já sabem, né? Se inscrevam no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe do que está rolando no nosso amado clube. O Vasco da Gama segue com o objetivo de definir o seu novo treinador para a temporada 2025 e está ativamente monitorando o mercado em busca de opções que atendam às suas necessidades. De acordo com informações recentes, o clube fez uma sondagem pelo técnico português Luís Castro, ex-Botafogo, que está livre desde sua saída do Al-Nassr, da Arábia Saudita, em setembro deste ano. O nome de Luís Castro se destaca devido à sua experiência no futebol brasileiro e à boa passagem que teve pelo Botafogo, onde conseguiu montar uma equipe competitiva, além de ter demonstrado bom trabalho em outros clubes europeus e árabes. O Vasco enxerga no treinador português uma possibilidade de dar sequência ao trabalho de reconstrução do time, especialmente em um momento delicado que exige resultados rápidos. Embora o Vasco tenha demonstrado interesse concreto em Luís Castro, a decisão do técnico sobre seu futuro só será tomada em dezembro. O treinador tem recebido outras propostas, e uma delas é do Santos, que também está em busca de um novo comandante. De acordo com informações, o empresário de Luís Castro chegou a conhecer as instalações do clube paulista recentemente, o que indica um avanço nas negociações entre as partes. A concorrência por seu nome é forte, e o Santos está otimista sobre o acerto com o treinador, prometendo até mesmo um investimento substancial para garantir sua contratação. Nesse cenário, o Vasco sabe que precisa agir rapidamente, pois o tempo é um fator crucial, e sua oferta precisa ser atraente para convencer o português a escolher o clube carioca. Além de Luís Castro, o Vasco também tem explorado outros nomes no mercado e sondado treinadores que possam agregar valor imediato ao time. Entre os profissionais investigados, está o português Pedro Caixinha, que recentemente deixou o Bragantino e, assim como Luís Castro, está disponível para novos desafios. A experiência de Caixinha no futebol brasileiro é um atrativo para o Vasco, que busca um técnico familiarizado com a realidade do campeonato nacional e capaz de ajustar o time rapidamente para os desafios que virão em 2025. O Vasco sabe da importância de contar com um comandante que tenha conhecimento profundo das peculiaridades do futebol brasileiro, e Pedro Caixinha é visto como uma opção viável dentro dessa estratégia. Outra possibilidade no radar do Vasco é o argentino Hernán Crespo, ex-treinador de clubes como São Paulo e Defensa y Justicia. Crespo tem experiência no futebol brasileiro e já mostrou sua competência em competições nacionais e internacionais, o que o torna um nome forte em qualquer negociação. Além dele, o Vasco também observou o trabalho de Gustavo Quinteros, treinador do Vélez Sarsfield, da Argentina, que vem se destacando no cenário sul-americano. Ambos os técnicos argentinos têm experiência internacional, mas o Vasco parece focado em nomes com maior identificação com o futebol brasileiro, que possam oferecer uma adaptação mais rápida ao elenco e aos desafios locais. A tendência do Vasco, portanto, é investir em treinadores que já tenham passagens pelo futebol brasileiro ou que conheçam bem as dinâmicas do campeonato. O clube não quer correr o risco de errar na escolha e está ciente de que o próximo ano será decisivo para sua recuperação e projeção no cenário nacional. A pressão por resultados imediatos é grande, e, por isso, a diretoria trabalha para contratar um técnico que tenha não apenas qualidade, mas também a capacidade de gerar impacto imediato no time. Com a definição do novo treinador, o Vasco espera dar um passo importante para uma temporada de sucesso, com a esperança de retomar o caminho das vitórias e devolver ao clube a confiança de sua torcida. A morte do bom futebol do Vasco é uma realidade que vem se desenhando ao longo de várias temporadas, e a torcida vascaína, que sempre se orgulhou de sua história rica em títulos e jogadores talentosos, se vê cada vez mais distante do futebol de alto nível que um dia conquistou os corações dos brasileiros. Nos últimos anos, o clube tem enfrentado dificuldades para retomar a consistência que lhe era característica, tanto dentro de campo quanto nos bastidores. O time, que já foi palco de grandes conquistas e jogadas memoráveis, hoje se vê em um ciclo de insucessos, e os torcedores começam a questionar o futuro de uma das equipes mais tradicionais do futebol brasileiro. A crise no Vasco não é apenas uma questão de resultados negativos, mas também de identidade. O time perdeu aquela essência de ousadia e criatividade que sempre o definiu, com uma geração de jogadores talentosos que, ao longo de sua história, brilhou no cenário nacional e internacional. Hoje, a equipe parece andar sem rumo, sem uma proposta de jogo clara e sem jogadores capazes de fazer a diferença. Mesmo com algumas tentativas de reforços e mudanças no comando técnico, o Vasco não consegue se encontrar, e a torcida sofre com um futebol morno, sem a intensidade e a qualidade que a equipe sempre teve. O cenário é de desconfiança, e a espera por uma reviravolta parece não ter fim. O que se vê no Vasco é uma sucessão de erros de gestão, que se refletem diretamente no desempenho em campo. As decisões administrativas, as trocas constantes de treinadores e a falta de planejamento adequado minaram a capacidade do clube de se reerguer.
Jogadores que poderiam ser estrelas e liderar a equipe não conseguem se destacar, e o time parece perdido nas competições. O sonho de voltar aos tempos de glória, com um futebol envolvente e vitorioso, vai se tornando cada vez mais distante. O desgaste é visível, e os torcedores, que tanto esperam pelo renascimento do Vasco, começam a questionar a direção do clube e a real possibilidade de recuperação. A morte do bom futebol do Vasco é uma perda dolorosa não só para o clube, mas para o futebol brasileiro como um todo. A equipe sempre foi referência de uma forma de jogar que cativava a todos, com jogadores habilidosos, técnicos inovadores e um espírito combativo. Essa identidade se perdeu ao longo do tempo, e o clube agora tenta encontrar uma fórmula para voltar aos seus dias de glória, mas sem muito sucesso. A expectativa era de que, com a chegada de novos reforços e treinadores, a equipe recuperasse sua força, mas a realidade tem sido bem diferente. Em vez de dar passos largos em busca de recuperação, o Vasco segue patinando nas competições, vendo seus rivais distantes na tabela de classificação e, ao mesmo tempo, assistindo à queda de sua moral. O futuro do Vasco no futebol brasileiro é incerto, e a torcida, que já viu dias melhores, agora se vê refém de promessas não cumpridas e de uma gestão que ainda não conseguiu encontrar o caminho da recuperação. O bom futebol que tanto orgulhou o clube e sua imensa torcida parece ter ficado para trás, e a ressurgência desse futebol parece um sonho distante. A realidade do Vasco hoje é de um clube que tenta se reinventar, mas que ainda não conseguiu encontrar a fórmula para resgatar o brilho do passado. O lamento é coletivo, e a pergunta que fica é: será que o bom futebol do Vasco um dia voltará a ser uma realidade? E você, torcedor do Vasco, o que pensa sobre a morte do bom futebol que um dia o clube ofereceu? Será que estamos testemunhando o fim de uma era de brilho e emoção, ou ainda há uma chance de ressurgir das cinzas? A cada temporada, a expectativa aumenta, mas a realidade parece ser cada vez mais decepcionante. O que aconteceu com a garra, a criatividade e a qualidade que caracterizavam o Vasco? Agora, mais do que nunca, precisamos ouvir a voz da torcida, pois são vocês que sabem o que é viver a verdadeira paixão por este clube. Será que é hora de reformular completamente a estratégia ou ainda há espaço para o Vasco se reinventar e voltar a encantar? O que deve mudar para que o Vasco retome a força de antes? É uma questão de gestão? Falta de planejamento? Ou será que o problema está na falta de qualidade dos jogadores, que não conseguem mais honrar a camisa do clube como antigamente? O time tem se perdido em decisões erradas e trocas constantes de técnicos, e a grande questão é: será que há um caminho de volta ao topo? A pergunta que fica no ar é: até quando a torcida do Vasco vai suportar esse cenário de frustração? Estamos diante de um momento decisivo para o clube, e a sua opinião, torcedor, é fundamental para moldar o futuro. A paixão vascaína é imensa, mas a paciência tem limites. Será que o time tem condições de virar a chave e voltar a ser aquele Vasco que encantava os brasileiros com seu futebol irreverente e competitivo? Ou estamos apenas adiando o fim de uma era, vivendo de lembranças e promessas não cumpridas? O que você, torcedor, faria para recuperar o bom futebol do Vasco? A resposta de cada um de vocês é importante, porque o clube precisa de apoio, mas também de uma reflexão profunda sobre as mudanças necessárias. O que se passa em sua mente enquanto o time continua a luta para voltar ao seu lugar de destaque no cenário nacional? Deixe sua opinião, pois o futuro do Vasco está, de certa forma, em suas mãos. Vem ver as novidades do Vasco todo dia. Se inscreve no canal e dá um like pra gente saber que você gosta. Fala o que você acha nos comentários, é super importante pro Vasco. Tchau, até o próximo vídeo.